que nos move é o que somos a igreja. Essa é a tua declaração, diz: vivemos por fé, estamos de vem comigo! A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou, a igreja, vamos, vamos! A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Você pode dar um prato de vitória pro Senhor. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu.
chama. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és a minha vida. O meu coração. Nossa missão é celebrar a Deus com excelência, nos relacionar com amor e multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sob o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja, somos família. Graça e paz, irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso culto. Você que nos assiste de casa também, seja muito bem-vindo. Nós estamos encerrando hoje a nossa série End Time News com o tema Inconstâncias. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Vamos adorar. Quem aqui está alegre? Acho que a gente pode melhorar. Quem aqui está alegre? Amém! Esse louvor é a alegria do Senhor é a nossa força. A gente sabe que a nossa alegria ela vem de Deus, ela vem dos céus. Não é com as coisas terrenas que nós ficamos alegres, mas com as coisas de Deus que nos alegra, amém? Vamos neste momento louvar e agradecer aquele que merece toda a nossa alegria, toda a nossa gratidão. Sentimento
Jesus. Somos gratos a Ti, Pai. A nossa alegria, ela vem de Ti, Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Pai, saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Regozijamos em Tua presença, Pai. Glórias a Ti, aleluias. Aplauda, Senhor. Aleluia. Salmo 133 nos diz: ó quão bom e quão agradável, quão suave é que os irmãos vivam em união. É maravilhoso estarmos aqui reunidos na grande celebração para adorarmos a Deus juntos, pois juntos a adoração é diferente. Você sente uma vibração diferente, e nós estamos aqui todos juntos para adorarmos um só Deus, um só Senhor. Louvemos ao nosso Deus. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, sem divisão, uma igreja, uma só voz, um só Deus, o Pai de todos, um só amor. Ter Ele aqui conosco. Vamos adorar a Deus juntos, pois nós temos um só Deus. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só amor, um só batismo, um só Espírito, um só corpo, sem divisão, uma igreja, uma só voz, um só Deus, o Pai de todos, só amor, só amor. Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união.
se lembre que a vida é dádiva e vem do Senhor. Nada que faça, que veja, que diga ou que pense pode ser maior que este amor. Então se alegre, celebre, se lembre que a vida é dádiva e vem do Senhor. Nada que faça, que veja, que diga ou que pense pode ser maior que este amor. Nada é 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 maior que este amor. Não, não é. Nada é maior que este amor. Não, não, não. Nada é maior que este amor. 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 Quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é, quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união. Senhor, nós estamos aqui para te adorar e te servir, Senhor Deus, como um só povo, uma só igreja. Nada pode nos separar do teu amor, Senhor Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir e glorificar a Jesus? Aleluia! Glórias ao nosso Deus maravilhoso. Como é maravilhoso estarmos na presença do Senhor, amém? Como é maravilhoso e gratificante. Nós sabemos que tudo que nós façamos, nada a gente vai conseguir agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem derramado em nossa vida. São tantas coisas que quando a gente para pensar, a gente pensa, Senhor, como eu vou agradecer a Ti? E nós somos pecadores, nós somos falhos, mas o Senhor é tão maravilhoso que nada que nós façamos fará com que Ele nos ame mais ou menos. O amor dEle é incomparável, é incalculável. Que essa canção a gente possa agradecer a Deus e lembrar, Senhor, mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo fraco, Senhor, eu quero agradecer a Ti. Eu quero, Senhor, entregar a minha vida nas Tuas mãos, Pai. Louvar o Teu nome, Senhor Jesus, cantando um aleluia, Pai, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia, Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia.
pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Oh, oh, aleluia, Senhor, glória ao teu nome. Aleluia, Senhor, grande é o teu nome. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos na igreja, louve ao Senhor. Em meu coração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor, glória ao teu nome, Jesus. Aleluia, Deus. Graça e paz. Boa noite a todos. Abram suas Bíblias, por gentileza. Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Mateus 24, dos versículos 1 ao versículo 13. Mateus 24, 1 ao 13. O título, para mim, na NVI, aparece como o sinal do fim dos tempos. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas.
Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele e, em particular, lhe disseram: Diz-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Feche seus olhos por um momento. Pai, nós nos colocamos na Tua presença, gratos ao Senhor pelo Teu amor que nos alcançou, gratos pela salvação que chegou ao nosso lar, ao nosso coração, à nossa casa. Nós pedimos ao Senhor nesse momento que abra também, Senhor, nossos entendimentos, nosso coração para ouvir a Tua palavra, para aprender mais de Ti, Pai, da palavra que será exposta do Teu Evangelho. Que esse amor, Senhor, ele só cresça, que o nosso desejo seja sempre nos apegar a esse amor e crescer em graça e conhecimento do Senhor até o dia da Tua volta. Que essas palavras nos sirvam de alerta, Senhor, para que o momento da volta do Senhor está muito próximo e a gente conclua com êxito aquilo para qual nós fomos chamados ao Senhor e permaneçamos no Senhor até a Tua vinda. Amém, Jesus. O tema que me foi proposto, tema inconstâncias, baseado em Mateus, capítulo 24, versículo 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A gente tem vivido um tempo de mudanças muito constantes, muito rápidas, tudo acontece numa velocidade absurda, as emoções também são muito instáveis e voláteis, os nossos compromissos também se tornaram muito frágeis. Antigamente, um fio de bigode de uma pessoa era suficiente para honrar a palavra e isso não mudava, uma palavra dada, ela cumpria. Hoje em dia, palavras não têm tanto valor para as pessoas, os princípios têm sido relativizados, a verdade tem sido relativizada também. Tudo é muito efêmero, volátil, tudo passa muito fácil, muito rápido. As pessoas mudam de opinião muito facilmente, mudam também com facilidade o seu entendimento sobre diversas coisas, abandonam seus relacionamentos com uma facilidade muito grande e muitas vezes a igreja, os seus propósitos e até mesmo a fé. E essa inconstância, mais do que um comportamento social, ela nos revela um sinal espiritual também. Jesus, ao falar do fim dos tempos, ele afirmou que a iniquidade e o amor de muitos esfriaria. Em outras palavras, quanto mais as pessoas se afastam de Deus, mais inconstantes elas se tornam, e quanto mais inconstantes elas se tornam, mais próximo está a volta de Cristo. E quanto mais a volta de Cristo, as pessoas se tornam, e isso vai gerando uma bola de neve. Para que a gente entenda um pouco do que eu pretendo dizer hoje, imagine um ferro de passar roupas, que ele está ligado à tomada, está ligado a uma fonte de energia, e essa fonte de energia fornecendo energia constante, esse ferro vai aquecendo e mantém-se constante ao longo do tempo enquanto ele está ligado. Mas se nós desconectarmos esse ferro da tomada, por um instante ele ainda continua quente, até que ele faça uma troca de calor com o ambiente, por meio de convecção, e ele vai se esfriando. Assim também é um homem com Deus. Nós estivermos conectados a Deus, nós estamos quentes, somos aquecidos por esse amor, e quando nós nos desconectamos de Deus, pouco a pouco, embora pareça que a gente ainda esteja quente no início, pouco a pouco nós vamos nos esfriando cada vez mais, e nos distanciando de Deus e de sua palavra. Mateus, capítulo 24, é um dos capítulos mais solenes e impressionantes do Evangelho. Jesus está ali no Monte das Oliveiras, após passar por perto do templo, mostrar que aquele templo seria destruído. E é um local
O Monte das Oliveiras é um local de significado muito espiritual, muito importante, porque foi ali que Jesus olhou e chorou sobre Jerusalém. É dali também que Jesus sobe aos céus após a sua ressurreição. E agora, após passar por esse período ali, passar por Jerusalém, os discípulos, preocupados com o fim dos tempos, com o que Jesus tinha falado a respeito dos sinais dos fim dos tempos, eles perguntam no versículo 3, diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E a resposta de Jesus ela é profunda e direta aos seus discípulos. Ele não só fala como as coisas vão acontecer, como Jesus também ele fala como o coração das pessoas estariam diante daquele momento que essas coisas estivessem acontecendo. Então Jesus não dá só um panorama geral, externo, mas ele também dá o que vai no coração das pessoas naquele momento que essas coisas estiverem acontecendo. Ele fala de guerras, ele fala de rumores de guerras, ele fala de doenças, ele fala de perseguições, de enganos espirituais. Todos esses sinais, Jesus dá um que toca o âmago da vida espiritual. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E esse talvez seja o sinal mais triste que Jesus dá ali para os seus discípulos. Porque todas as outras catástrofes falam do exterior, do externo. Mas essa fala de uma mudança interna, uma mudança dentro de nós, uma mudança dentro dos seus discípulos. Jesus está dizendo que com o aumento do pecado, com o aumento da injustiça, faria que muitos perdessem a acessibilidade espiritual, esfriassem na fé e vivessem então de maneira agora inconstante. Então, em tempos de informações, de sentimentos tão efêmeros e passageiros, muitos têm oscilado na fé. Um dia cheio de amor por Deus, no outro dia são frios, cansados, indiferentes. Num dia firmes no compromisso, no outro dia distantes e cansados. Um dia servindo e no outro dia desistindo. E essas inconstâncias são reflexo do coração do homem afastando da presença de Deus. Ao mesmo um sinal muito claro que Jesus deu da proximidade da sua vinda. Mas apesar de tudo isso, Jesus ele termina esse trecho com uma promessa e um chamado muito importante para nós. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele mostra que mesmo em meio a tantas dificuldades, existe uma solução, e essa solução é decidir permanecer firmes no Senhor, firmes na fé no Senhor. Então, para a gente estudar esse tema, hoje eu separei 3 tópicos, 3 pontos importantes, 3 verdades contidas nesses 2 pequenos versículos, uma tarefa bem difícil que me foi dada, 2 versículos tão pequenos que trazem informações, trazem verdades muito importantes. A primeira delas é: as inconstâncias revelam o aumento do pecado. O segundo, as inconstâncias revelam o esfriamento do amor. E por último, a perseverança é o antídoto do cristão em tempos de inconstância. No primeiro tópico, as inconstâncias revelam a multiplicação do pecado. Por se multiplicar a iniquidade. A iniquidade é o pecado habitual, que é sem arrependimento. Ela se multiplica quando se torna natural e o que é certo passa a ser ridicularizado. Você pode entender pecado, transgressão e iniquidade de 3 maneiras distintas. O pecado, de uma maneira simples de se entender, é errar o alvo. Tem uma natureza mais do ato em si. É qualquer ação, pensamento que vai contrário aos padrões de Deus. Pode ser voluntário, pode ser involuntário, e fala do ato em si. Um exemplo, você poderia entender uma pessoa que mente num momento de fraqueza. Já a transgressão, ela tem uma imagem de cruzar a linha. É uma rebelião consciente. É quando você quebra deliberadamente uma lei instituída. É quando você comete um pecado intencionalmente. Você sabe que não pode, mas você insiste e faz. Fala da rebeldia contra uma autoridade. Um exemplo é saber que há algo errado e ainda assim você faz de propósito, de qualquer maneira. Já a iniquidade é torcer o certo, diz a respeito da corrupção interior do homem. Não é apenas fazer o mal, mas é amar fazer o mal ou justificar o mal que está fazendo. É um estado contínuo de pecado, sem confissão, sem arrependimento.
A gente pode entender como uma pessoa que esteja no trabalho, vê um homem, por exemplo, uma outra mulher de trabalho, e ele olha, acha bonita, e ele vai, já tem aquele primeiro olhar, já começa, joga uma piadinha, e como um pecado, a intenção do coração dele, isso você pode entender como pecado. Já a transgressão, ele já tem o contato dessa pessoa, sabe que não deveria estar fazendo, mas ele continua trocando mensagens com essa pessoa, constantemente. Já começa a ter planos na cabeça dele para ter um relacionamento com ela, para ter um encontro com ela. Já a iniquidade, ele já cai no adultério em si, e agora começa a justificar. A minha esposa não me dá o que eu quero, ela não me ama como eu espero, ela não corresponde, ela não se cuida, ela não se veste, e você começa a colocar a culpa até no outro pelos atos de pecado que você está cometendo. Portanto, o pecado é cair, a transgressão é pular, e a iniquidade é construir uma casa do outro lado. Isso é importante separar, porque o texto do original vai dizer que a iniquidade produziria esse esfriamento do amor. Então, a constância, ela nasce, apesar de a iniquidade, quem é que vai produzir esse esfriamento do amor? Mas ninguém peca, ninguém entra numa vida de iniquidade da noite para o dia. A gente começa com permissão de pequenos pecados, e esses pequenos pecados vão produzindo esses frutos até que a gente viva uma vida justificando esse ato de estar construindo uma casa fora da vontade do Senhor. E essa inconstância, então, que ela começa agora a nos afastar de Deus. Pode ser que muitas vezes as pessoas estejam vivendo em iniquidade, dizendo Senhor, 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 mas o seu coração está completamente distante e rebelde contra o Senhor. Isaías, no capítulo 59, versículo 2, diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nossas iniquidades fazem separação entre o homem e Deus, para que a gente nem seja ouvido. Guarde bem, porque nós vamos voltar a isso. Mas Jesus vai além de dizer que a iniquidade era a causa de tudo isso, como ele mostra o resultado agora de uma vida de iniquidade, no versículo 12, na parte B, o segundo tópico: as inconstâncias revelam o esfriamento de amor. O amor de muitos esfriará. E o interessante aqui, que essa palavra amor do original, ela vem de ágape, que é um amor de Deus. Então Jesus menciona que esse amor ágape derramado no coração do homem se esfriaria. E esse amor, ele começa a se esfriar a partir do momento que nós deixamos de cultivar a comunhão com Deus, nós deixamos de perdoar o irmão, quando nós aceitamos a nossa condição de pecado, porque pecar nós vamos, mas o que você faz quando você peca, que revela de verdade onde está o teu coração. E aceitar esses pecados nesses estágios que vão nos afastando de Deus. Nós vamos deixando de buscar a santidade, e isso vai nos afastando, fazendo com que esse amor de Deus no nosso coração se esfrie. Então não é o amor, não é com o amor do homem, não é com o próprio amor e vontade do homem que nós conseguimos chegar a Deus. Mas é o amor de Deus derramado no nosso coração que faz com que nós possamos amar a Deus e nos aproximarmos a Deus. Portanto, não é a força do homem que faz com que o homem possa alcançar a Deus, e, portanto, não é a força do homem que está esfriando aqui nesse texto que Jesus está dizendo. Não é que o homem está deixando de ter força de buscar a Deus por vontade própria, mas é o amor de Deus agindo no coração dele que está esfriando, porque, por escolha dele, ele escolheu se afastar. Mas aí você pode estar dizendo, isso é loucura, nós acabamos de cantar que nada pode nos afastar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que o amor de Deus nunca acaba. Se você ler lá em Lamentações 3:22, o amor do Senhor não se acaba e a sua bondade não tem fim. Romanos 8:38 e 39 vai dizer também, a partir do 35 vai dizer que nada pode nos afastar do amor de Cristo. E agora você está me dizendo que o amor de Deus está esfriando? Porque quando nós vivemos em iniquidade, como diz o profeta Isaías, as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e Deus.
Então é como se agora nossa iniquidade desligasse o ferro da tomada. Nós não temos mais a fonte de um amor sendo gerada em nosso coração, nós não temos a capacidade de amar a Deus, porque não existe nenhuma mistura entre o santo e o profano. Não existe nenhuma relação de Deus com a iniquidade. Ele veio para morrer e nos perdoar dos pecados quando nós decidimos aceitar esse perdão e não viver sob o domínio do pecado. Então hoje nós vemos muitas vezes pessoas apaixonadas no sábado, no domingo, cantando, quentes, na segunda-feira já começa uma vida de frieza, de morbidão espiritual. Constantes nas redes sociais, muitas vezes debatendo, mas inconstantes na sua vida de devocional, de oração e de leitura da palavra. Isso revela não o problema do mundo em si, mas revela também que o mundo já entrou no nosso coração e agora ele que ocupa o primeiro amor no nosso coração. O amor pelas coisas do mundo tem tomado o lugar do amor de Deus em nosso coração. Mas apesar disso, dessa tristeza do que é revelado aqui, Jesus faz uma promessa poderosa para quem decide querer se firmar no Senhor. E o terceiro tópico, a perseverança é a resposta do fiel em tempos de inconstância. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No original hipomeno, que significa perseverança ativa e paciente, permanecer firme na fé, apesar das pressões externas. Depois de alertar sobre esse esfriamento e o aumento do pecado, Jesus agora aponta para um caminho de vitória espiritual, que é a perseverança. Em meio de um mundo inconstante, os seus discípulos são chamados agora a permanecer fiéis até o fim. E o mais interessante é que Jesus, ele não só dá o diagnóstico da doença, ele diz qual é a doença, mas Jesus agora ele revela o antídoto para essa doença. Jesus revela que as trevas do pecado em nossa vida, que ele já providenciou a cura, e ele não faz isso como nós fazemos regularmente. Quando vemos o erro no outro, nós apontamos o erro e muitas vezes expomos essa pessoa à vergonha. Jesus ele revela as trevas em nós, porque Jesus é a luz do mundo e ele nos faz luz no mundo também. Portanto, perseverar é continuar firme quando tudo parece contrário. Permanecer não é permanecer quando tudo vai bem, mas apesar de tudo parecer o contrário. É manter-se de pé no meio da tempestade, quando o mundo muda, quando a fé muda, quando o entendimento sobre verdade e sobre o reino muda, nós permanecemos no Senhor, e isso é perseverar. E o perseverante também não é aquele que nunca sentiu cansaço, não é aquele que nunca passou por dificuldades e desânimos, mas o perseverante é aquele que decide permanecer fiel quando o coração vacila. Então, em tempos de confusão, nós voltamos os nossos olhos para Cristo. Se você lembrar o episódio de Pedro andando sobre as águas, o encontro com Cristo, em um certo momento ele balança, ele teme, e ao afundar, ele olha para Cristo, e ele permanece em Cristo e Jesus o resgata. Ele continua andando depois sobre as águas, quando Jesus resgata. Então, no momento que ele está afundando, no momento da dificuldade, ele decide permanecer em Cristo Jesus. Paulo escreveu aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Nós somos chamados a permanecermos no Senhor, sempre constantes e firmes, apesar das dificuldades. Perseverar também é não desistir da fé quando a maioria se afasta. Jesus sabia que muitos se afastariam e continuam se afastando, mesmo no meio do afastamento de diversos ao nosso redor. Ele nos chama a que a gente persevere nele também. E ele prometeu, ele deu uma promessa àqueles que permanecessem nele. Portanto, perseverar é nadar contra a correnteza, muitas vezes, no teu local de trabalho, e no contrário do que se diz, é não se moldar aos comportamentos do mundo. Paulo também escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, vai dizer que a gente não deve tomar a forma do mundo, nós estamos sempre
por diversas vezes na contramão do mundo, mas apesar de, nós perseveramos no Senhor. Portanto, a fé genuína não se mede pela empolgação do início, mas pela constância até o fim. Em terceiro ponto, a perseverança não vem da força humana, mas da dependência diária de Deus. Portanto, perseverar não é só aguentar firme no meio das dificuldades, mas a perseverança é um fruto do Espírito agindo em nós. Se eu posso te dar um conselho nessa noite desista de lutar contra o pecado. Desista de lutar contra o pecado. Passou a pensar até me expulsar, mas desista de lutar contra esse pecado, porque você nunca vai vencer. Nós não temos a menor condição de vencermos o pecado. Agora, se você busca ao Senhor, se você quer ter uma vida diferente, de perseverança no Senhor, que é Ele que derrama do seu amor no seu coração e te dá capacidade para também odiar o pecado, te dá capacidade também para se afastar do mal, aí sim você pode perseverar até o fim. Nós não temos nenhuma condição de conseguir aguentar até o fim por nós mesmos, mas nós só podemos perseverar por meio de Cristo Jesus. Eu queria que você lesse comigo em Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Romanos 5, 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É Ele que derrama do seu amor no nosso coração. Nós não temos condições de amar a Deus por meio do nosso esforço. Nós não temos condições de vencer o pecado por meio do nosso esforço próprio. Nós não temos condições de deixar de praticar o mal por meio da nossa força, por meio da nossa vontade. É por isso que aqui Jesus, ao dizer que o amor de muitos esfriaria, Ele está dizendo um amor ágape nesse sentido. Porque não é a condição do homem de amar a Deus que está esfriando. Não é a força do homem que está esfriando de buscar a Deus. Mas é o amor de Deus derramado no coração do homem, que para, entre aspas, de ser derramado no coração do homem, porque não existe nenhuma relação entre Deus e a iniquidade. Portanto, a iniquidade cria um muro de separação entre nós e Deus. É diferente de você pecar e se arrepender. A Bíblia diz, não pequeis, mas se pecares, nós temos um advogado ao Pai, que é Jesus Cristo. Mas agora, nós optarmos por essa vida constante de pecado, isso afasta o amor de Deus do nosso coração. E aí nós não temos condições de buscar a Deus. Portanto, a perseverança é um resultado de andar constantemente com Deus, alimentando sua palavra constantemente, vivendo em busca pelo Senhor, em oração, em comunhão. Então, agora, quanto mais o cristão depende de Deus, mais firme ele se torna, menos volátil, menos vulnerável às oscilações do tempo, menos inconstante ele se torna, mais condição ele tem de buscar e se aproximar de Deus, mais Deus derrama o seu amor no nosso coração, mais nós nos aproximamos de Deus e mais firmes e constantes nós somos. É um ciclo agora oposto do ciclo que nós mencionamos em relação à continuidade do pecado. Portanto, perseverar, resistir à frieza e manter aceso o amor no nosso coração, mesmo quando tudo estiver difícil, mesmo quando nós estivermos desanimados. É permanecer constante quando outros oscilam. É andar por fé e não por sensações, não por sentimentos que são inconstantes. A Bíblia diz que o coração de um homem não é confiável. Então nós passamos agora a depender somente do amor de Deus. E agora nós temos condições de perseverar. Portanto, Jesus disse, Ele não disse que quem começar primeiro será salvo. Mas Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. E também a perseverar nesses momentos de inconstância, nesses momentos de volatilidade, é uma evidência de que nós fomos feitos verdadeiramente
cristãos, filhos de Deus. Nós verdadeiramente recebemos a salvação em Cristo. Nós não guardamos os mandamentos para sermos salvos, nós não obedecemos para sermos salvos, mas por sermos salvos, nós desejamos praticar todas as boas obras, porque todas as más obras são repugnantes para nós, assim como elas são para Deus. O amor de Deus em nós faz que a gente tenha condição de agora, de coisas que a gente não tinha condição de nos livrar no passado, dos pecados que a gente não tinha a menor condição de não amar, porque era o amor que existia dentro de nós. Agora tudo isso é tirado e o amor de Deus em nosso coração que nos leva agora a perseguir, a amar a Deus como resposta, a única resposta razoável a esse amor incondicional de Deus. Portanto, a constância na fé não é apenas uma virtude, mas é um sinal da salvação. Aqueles que permanecem até o fim mostram que foram transformados de fato por Deus e são sustentados pela sua graça e sustentados pelo Espírito Santo do Senhor. Eu adicionei um quarto tópico, já caminhando para a conclusão, chamado a firmeza diante das notícias do fim. Jesus dá essas notícias a respeito do fim, não para gerar medo em nós, não para gerar medo nos discípulos. São notícias que às vezes, se você olhar, pode te apavorar. Guerras, pais odiando filhos, filhos odiando pais, morte, perseguição. Mas Jesus dá essas notícias do fim dos tempos, não para gerar um medo, mas para despertar a necessidade de constância, para despertar em nós a necessidade de perseverar, apesar de todas as situações adversas. Cada crise, cada guerra ou esfriamento deve nos lembrar sempre: Jesus está voltando. Portanto, ao saber que tudo isso revela que a volta de Cristo está muito próxima, mais motivos nós temos para perseverar no Senhor, para saber que a nossa luta não foi em vão no Senhor. Perseverar no Senhor não foi em vão até hoje e não será nunca, porque nós temos essa promessa de vida eterna em Cristo Jesus. Então, quanto muitos desistem, o verdadeiro discípulo se mantém fiel até o fim. Em tempos de inconstância, ser constante é uma maneira de você ser o descolado do teu grupo. Muito de jovens e adolescentes quer ser o descolado, diferente. Se você quer ser diferente de fato, você quer ser o descolado da turma, seja perseverante no Senhor, porque isso vai completamente na contramão do que é o comum para o mundo afora. Então você vai ser a pessoa mais descolada do teu meio, porque agora você descolou do mundo e está se colando ao Senhor Jesus, permanecendo fiel até o fim. Então as inconstâncias são sintomas dos corações distantes de Deus, mas Jesus chama seus filhos à perseverança, pois quem perseverar nele até o fim será salvo. Não é hora da gente vacilar, não é hora da gente tremer diante das notícias terríveis que estão a todos os lugares, em todo o tempo no mundo, mas é hora de nós nos firmarmos em Cristo Jesus. Você pode se levantar para a gente fazer uma oração final. Talvez você tenha vivido momentos de oscilação na tua fé. Ora você está animado, ora você está desanimado. Talvez momentos cheios de amor, em outros nem tanto. Talvez é tomado por ódio. Mas Jesus te chama hoje, nessa noite, a voltar à constância na presença dEle. Busca o Senhor para que Ele reacenda esse amor no teu coração que um dia se esfriou. Refaça a sua aliança com Ele. Persevere até o fim. Porque em termos de inconstâncias, a única resposta razoável, a única resposta que faz sentido é permanecer e se apegar ao Senhor e receber desse amor incondicional. Porque é esse amor que traz sentido para a nossa vida, é esse amor que mostra o caminho, é esse amor que revela que o único sentido de ser alegre no mundo é uma pessoa, Jesus Cristo. A única que pode dar um amor que te faz permanecer até o fim, que traz sentido para toda a existência humana, é esse amor revelado em Cristo Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós te buscamos nessa noite, Senhor. Por vezes, ao longo desse caminho, nós temos entristecido o teu coração por meio dos nossos pecados e falhas. Nós sabemos que uma luta constante em nosso ser, por meio do teu Espírito, nos revelando o pecado, nos revelando a injustiça,
tudo que nós temos praticado e que desagrada o teu coração. E por vezes, quando fazemos isso, entristecemos ao Senhor. Mas também sabemos, ó Senhor, que o Senhor está à porta e bate, pedindo que a gente abra o coração para o Senhor e o receba, e o Senhor fará morada. O Senhor chama a todos nós que te busquemos. Então nessa hora, Pai, nós te pedimos, derrama teu amor em nosso coração por meio do teu Espírito. Renova em nós a alegria da tua salvação. Renova em nós, ó Senhor, esse Espírito que leva o nosso coração quebrantado diante da tua presença, entendendo quem tu és e o teu propósito para nossas vidas. E o teu propósito é que a gente receba a alegria da salvação em Cristo Jesus, que a gente ame ao Senhor como o Senhor nos ama, e a resposta razoável seja sempre buscar a tua vontade e permanecer fiel até o fim. Amém, Jesus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Graças a ti, Jesus. E as nações andarão em sua luz, e as portas
jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum amor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Aleluia! Aleluia! Lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Nós viveremos plenamente com Cristo Jesus, sem inconstância, sem perseguições, sem nada que venha nos atrapalhar. O amor será pleno, verdadeiro e sincero. Nós seremos transformados. Não haverá mais pecado, não haverá mais morte. Nós iremos reencontrar as pessoas amadas que descansam em Cristo Jesus. Nós estaremos plenos com Cristo. Nós vamos estar repetindo o refrão da parte da Shirley: e as nações ouvirão a sua luz. Saiba que Deus está aqui neste lugar. Entregue todos os seus anseios, toda a sua ansiedade nas mãos de Cristo Jesus, e saiba que em breve Ele retornará. Os céus se abrirão e Ele virá com poder e grande glória para dominar esta terra e livrá-la de todo mal e de todo pecado. E as nações andarão em sua luz. Aleluia, Deus! E as portas jamais se fecharão. E a cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais.
não haverá nenhum clamor. Andaremos felizes por toda a eternidade com Cristo. Esperemos ansiosos pela volta do nosso Senhor, porque Ele virá. Estejamos preparados para receber Cristo. Glórias a Ti, Jesus. Santo é o Teu nome, Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir e glorificar a esse Jesus que é maravilhoso, que é poderoso e ainda tem o controle e o governo de todo o mundo em suas mãos. Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Será maravilhoso esse grande dia. Nós aguardamos ansiosos para a vinda, para a volta de Cristo Jesus. Mas enquanto Ele não vem, nós ainda precisamos pregar a palavra, levar o Evangelho a outros lugares. Neste momento nós vamos estar orando pela sua vida financeira. Talvez seja isso que tenha tirado o seu sonho, o seu sono, tenha te deixado angustiado, com ansiedade. Saiba que tudo está no controle de Deus. Entregue esse fardo nas mãos de Deus. Entregue a Ele. Peça ao Espírito Santo para que Ele seja o seu parceiro de negócios, para que Ele ajude a administrar tudo aquilo que é de Deus, mas que Ele colocou em nossas mãos. Muitas vezes nós não sabemos administrar direito, mas o Espírito Santo, Ele pode nos ajudar. Sejamos dizimistas fiéis, ofertantes fiéis para a causa de Deus, que nós possamos servir a Deus investindo no reino dEle. Vamos fechar os nossos olhos, estar falando com Deus mais uma vez. Senhor, mais uma vez elevamos a nossa voz em oração a Ti. Chegou o momento, Senhor Jesus, de Te adorarmos através das nossas contribuições, através dos dízimos, das ofertas. Com alegria, Senhor, nós ofertamos a Ti, pois sabemos que o Senhor é dono de todas as coisas. Ó Senhor, eu Te peço também nesta noite, que o Senhor possa vir abrir portas de emprego para aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa vir dar o provento, o sustento para aqueles que estão desesperados, Senhor, e que acima de tudo nós confiamos no Teu poder e no Teu governo sobre as nossas vidas, também no aspecto financeiro. Que Teu Espírito Santo possa nos auxiliar, nos ajudar a administrarmos tudo aquilo que é Teu, e que nós possamos ser dizimistas fiéis, ofertantes fiéis, derrama bênção sem medida, Senhor Jesus, sobre os dizimistas e ofertantes. É o que eu Te peço, o nome santo e poderoso de Cristo Jesus, e Te agradeço. Amém, Senhor Deus, amém. Permaneça de pé, você que trouxe a oferta e seu dízimo. Na poltrona estão espalhados envelope para dízimo, envelope para a oferta. Caso você for dizimar ou ofertar de maneira virtual, tem QR Code na tela, tem também nos envelopes. Se você contribuir com uma oferta, não precisa enviar o comprovante. Mas se você dizimar, caso você seja um irmão aqui da igreja, for dizimar através do QR Code, envie o comprovante para o número de WhatsApp que está no envelope, que também está na tela, para que seja registrado o seu dízimo. Vamos adorar a Deus novamente com mais uma canção. E Cristo Jesus é dono de todas as coisas, e a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, glória a Deus. Tua alegria é a força do meu coração. Dono dos meus dias és meu rei, minha canção. Junto a Ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, e eu sou Teu lar. Se no alto monte, ou no fundo vale, me lembrarei que eu tenho um pastor que nos trabalhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que habite, não temos ao grupo, mesmo que não haja alimento dos campos em Ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em Tuas mãos, e em Ti, Senhor, eu me alegrarei. Junto a Ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, e eu sou Teu lar. Se no alto monte, O profundo vale, ou no fundo vale,
se quer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom e não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ainda que a virgem não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Eu creio em ti, minha esperança é o teu amor me guarda por onde eu for. Eu creio em ti, Eu creio em ti, minha esperança é o teu amor me guarda por onde eu for. Ainda que a vide não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos em ti, Senhor, eu me alegrarei. Tu tens minha força e o meu coração, todos os meus dias estão em tuas mãos e em ti, Senhor, eu me alegrarei. Pela tua presença, obrigado pelo teu agir, pelo mover do teu Espírito entre nós. Tributamos ao Senhor louvores para sempre. Bendito seja seu nome por toda a eternidade. Obrigado, Jesus, por tua graça, teu amor e tua misericórdia, manifestado e revelado em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que o Senhor cuide das nossas demandas, das nossas necessidades, daquilo que nos angustia, daquilo que nos sobrecarrega. Acreditamos, ó Deus, no teu agir, no teu sobrenatural, da tua misericórdia que é sem fim sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, a ti a honra, Senhor, para sempre. Aleluias. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Amém. Por favor, meu irmão e minha irmã, se assentem, por gentileza. Eu preciso fazer algumas considerações antes de encerrar o nosso culto. Em 3 etapas diferentes. Primeiro, falando de maneira híbrida, com o pessoal que está em casa e vocês que estão aqui com a gente. A gente sempre celebra ao Senhor por esses 2 meios, o meio presencial e o meio virtual. Até então, nós temos tido dificuldade com o nosso meio virtual em determinado horário do culto de sábado. Não é uma questão de equipamento, é uma questão da empresa que fornece o serviço de internet. O culto geralmente começa com boa qualidade, mas quando chega no final do culto, algo diferente acontece. E se fôssemos espiritualizar tudo, a gente diria que é uma questão espiritual envolvida. Não cremos dessa forma. É uma questão técnica, já trouxemos aqui o representante da empresa que fornece internet, já aumentamos a velocidade da internet, mas ainda não foi resolvido da maneira que gostaríamos. Então você que assiste a gente de casa, um pouquinho de paciência, ore por nós, ore por essa onda chamada internet, para que melhore e dessa forma nós possamos oferecer com excelência. Até então, estamos oferecendo o nosso melhor, mas peço desculpas a vocês que nos assistem em casa, porque geralmente, quando chega às 19 horas, determinado horário, todos os sábados está sendo a mesma coisa, 19 horas, a gente tem tido uns problemas de natureza técnica, que é algo que tudo indica, provém da própria fornecedora de internet. No mais,
a gente conta sempre com vocês participando da nossa atividade. Deixa eu fazer um improviso aqui. Deixa eu convidar aqui à frente. Vem cá, Paulo e Felipe. Vem cá, por gentileza. Eu não combinei com vocês, né? Mas vem cá. Por gentileza. Traz as medalhas, viu? Traz as medalhas. Desconfia, porque eu estou chamando vocês aqui à frente. Isso. Mas vem cá correndo, vem cá correndo. Isso, olha aí. Vem cá, 2 atletas, vem cá. Eu preciso testemunhar, né? Tem coisa que a gente não pode deixar passar em branco, né? Esses 2 garotos aqui são 2 garotos ativos aqui na Igreja do Senhor, são bons meninos, estão aqui na igreja desde criança, cresceram, evoluíram, desceram as águas do batismo e amam muito estar aqui na igreja servindo a Deus com a gente. Participam do PG Team, né? É toda quarta? Toda quinta. Toda quinta-feira é o PG de adolescentes, eles estão lá ativos, levam visitantes, né? Levam amigos para participarem do PG Team. E eles, irmãos, têm um amor tão grande pela igreja, que quando eles participam do campeonato de karatê, campeonato nacional, sul-americano do karatê, eles fazem questão de colocar no kimono a logomarca da promessa. Eles têm orgulho, irmão, de fazer parte dessa comunidade. Eles estão em torneio, parte do torneio eles já cumpriram, inclusive, levanta a medalha aí, irmãos, por favor, medalha de ouro, prata e bronze. Vamos aplaudir os meninos aqui? Vamos aplaudir. Eles nos representam muito bem, irmãos. No karatê, eles honram a Deus, sendo honestos nos procedimentos. E amanhã tem mais, né? Pode vir mais medalha amanhã, não pode? Se Deus quiser, parabéns, que Deus os abençoe. Vocês são atletas de Cristo, atletas da promessa Taubaté. Eu sei que já aplaudiram, mas eles vão descer sob o aplauso de vocês, pode ser? Obrigado, meninos, obrigado. Deus abençoe, Paulo, Luiz Felipe, obrigado. Deus abençoe esses garotos de ouro. Deus abençoe ricamente suas vidas. Você de casa, eu preciso me despedir. Um grande beijo no coração. Se a internet não estiver dando problema, você estiver conseguindo escutar a minha voz, receba a minha gratidão por ter participado. Semana que vem, a gente vai iniciar uma nova série. Nós encerramos a série End Time News. Irmãos, nossas séries de mensagens são intencionais. Elas não são aleatórias. O pastor não está assim assistindo Netflix e tem uma ideia a partir de um filme que ele assiste. Não. Nossas séries de mensagens são provocativas. A gente entendeu que seria oportuno no mês de outubro fazer uma reflexão sobre o fim dos tempos. Sobretudo por conta dos noticiários. Tem muita coisa acontecendo e tudo está sob o controle do Senhor e nada acontece por acaso. Deus está sinalizando a volta do seu Filho a esse mundo. E a mensagem de hoje, ela corrobora, ela coroa a série, nos incentivando a sermos constantes. Nos incentivando a sermos perseverantes. Enquanto o Robson pregava, eu anotei no meu status de WhatsApp uma das suas falas, que dizia que o mais empolgante na fé não é como iniciamos, mas é como terminamos. Então, meu irmão, não deixa a peteca cair. Segura essa fé. Fala para os teus amigos, para quem está afastado da igreja. Fala para quem está desanimado. Olha, não deixa a peteca cair, porque Jesus está voltando. Eu quero ver você no céu comigo. Segura a onda, Rogério. Não perca a fé, meu irmão. Segura a onda, Bruno. Não perca a fé. Segura a onda, Samuel. Não perca a fé, porque Jesus está voltando. E a série End Time News nos lembrou que Cristo Jesus está voltando. Semana que vem, vamos iniciar uma nova série. Não temos ainda o post, mas vamos... É post ou é post, Rafa? Post, né? Não temos... Post é de energia, né? Não temos ainda o post, mas está sendo elaborado, mas já temos o tema da série. O tema da série vocês vão repetir comigo. Eu falo, vocês repetem, tá bom? Mais que vencedores. 1, 2, 3 e... Mais que vencedores. Ok, serviu de ensaio. 1, 2, 3 e... Vamos fazer reflexão, Lucas. Você está na escala de pregação. Nem sabia, mas está na escala de pregação. Vamos refletir sobre a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Naquele trecho da palavra de Deus diz que em Cristo Jesus nada pode nos separar do amor de Deus, porque nele somos mais que vencedores.
Você de casa, muito obrigado, um grande beijo. Eu ainda tenho um papo com os irmãos aqui, mas com vocês eu encerro.